Isso deve acontecer na tua academia, quando a coisa fica muito personificada, então fica em cima de uma pessoa que a gente chama de talento. Beleza? Talento é legal, galera, só que tem poucos no mercado. E aí, por conta disso, muitas academias sofrem para conseguir fazer com que a gente tenha o mesmo nível de performance em todas as aulas. Mesmo as pessoas que são muito criativas, mesmo as pessoas que têm muitas ideias, se elas não conseguirem organizar essas ideias, se elas não conseguirem transformar numa coisa que seja replicável por outra pessoa, não faz muito sentido. Então eu tive uma ideia muito legal, mas se só eu consigo colocar em prática, a sua ideia serve pouco para a humanidade, serve pouco para a população, serve pouco para os alunos de uma academia. Então quando a gente desenvolve um método, galera, é uma maneira de eu pegar uma coisa muito bem feita e conseguir replicar. Então um método, galera, ele é uma ferramenta muito poderosa de você criar uma condição de média para alta, para que se consiga reproduzir uma ideia ou uma coisa que você inventou. Porque se você teve uma ideia, você fez um negócio muito legal, mas não consegue replicar para os outros, tudo vai ficar dependendo de você. Mas isso é um jeito de eu me proteger. Beleza, continua fazendo isso. Agora, quando a gente está falando de uma academia, você é dono, você é coordenador, você é gerente, você precisa fazer com que as coisas cheguem em todos os alunos. Aí é que entra o método. Então, o método, galera, é uma maneira que eu tenho de chegar do ponto A ao ponto B, certamente. Então, eu consigo fazer uma pessoa chegar do ponto A ao ponto B se ela seguir o método. Não, mas tem algumas variáveis que podem atrapalhar. Sempre tem uma variável que pode atrapalhar, galera. Então, a pessoa pode fazer isso aqui, ó. Beleza, mas vai chegar lá, pode fazer assim, mas vai chegar lá. Ou seja, tem algumas variações, tem algumas variações. Agora, o que não pode, a variação é aqui embaixo, ir para cima, ir para lá, ou não ter norte, não ter direção. Então a gente foi descobrindo que existem várias maneiras que podem interferir no andamento de uma operação, e tem algumas maneiras que podem ser repetidas que a gente consegue chegar no resultado que a gente quer. Eu desenhei uma linha reta aqui, mas para chegar do ponto A no ponto B, poderia ser assim. Nós não estamos falando que o método é o mais rápido, ele é o mais eficiente. Somando velocidade, tempo e o total do resultado, tanto faz se o método faz assim ou faz assado, desde que eu chegue aonde eu estou querendo chegar. Isso, galera, em geral, ou inicialmente, é um problema para muitas pessoas, tá bom? E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, falar da importância do método. Eu não acho que tudo pode ser metodizado, tudo pode ser sistematizado, mas muitas coisas podem ser sistematizadas. Se ensina isso, se aprende. Eu quero fazer do meu jeito. Sim, você pode fazer do meu jeito? Sim. Se der o resultado, parabéns. Você consegue fazer com que outra pessoa faça o que você está fazendo com o mesmo resultado? Tem reprodutibilidade isso? Não tem, só eu consigo. Então isso serve para pouca gente. Então a ideia do método, galera, não é de você deixar todo mundo igual. Não, o método serve para garantir que todo mundo vai receber pelo menos o mínimo. Então vocês vejam que o método ele não é para atrapalhar, ele é para ajudar. E aí eu queria mostrar uma coisa que eu aprendi para vocês, galera, que mudou muito a minha percepção das coisas. Isso daqui, galera, nós chamamos de curva de Gauss. É uma curva também chamada de curva de sino mesmo, de igreja. E essa curva aqui foi criada pelo um matemático chamado Gauss, que era chamado príncipe da matemática, se eu não me engano, no final do século XVII. Isso aqui é uma curva de distribuição normal, tá bom? Então a média está aqui, ó. Aqui é a média, então a média, e aqui são as exceções, o desvio padrão. Então, quando a gente faz um método, galera, a intenção é a gente alcançar ou atender ou atingir a maioria. Existem exceções? Sim, existem exceções. Vou te dar um exemplo em recepção de academia.
tem gente que chega na academia e fica chorando desconto até morrer e não compra. Tem gente que chega na academia e paga à vista, fala, nem quero conhecer, pá, daí. E tem a maioria que funciona como? O cara vem, dá uma choradinha, mas compra. Ele fala, pô, mas tem que ver a academia, a gente insiste, ele fica. Então o método, galera, ele serve para contemplar a média. Agora eu quero um método que contemple todo mundo. Meu, isso é uma estupidez. Entendeu? Isso é uma ideia tosca, idiota, infantil, improvável de acontecer. E aí quando você vai sofisticando mais as coisas são mais ensaiadas, mais combinadas, mais organizadas. Essa é a vantagem do método. Então quem hoje, galera, fala, eu não gosto de método, ou você é um cara individualista, ou você é um cara egoísta, ou você é daqueles caras que podem trabalhar na preparação do método. Por exemplo, não tem nada de errado eu ser super criativo e ter um monte de ideia, desde que depois da minha ideia apareça alguém para transformar no método. Quem não gosta de método, galera, se atrapalha. É um cara que vive de uma gestão muito improvisada, muito imprevisível. Isso em gestão, galera, é a morte. Quando você não pode prever o que vai acontecer, você está mal. Mas nem tudo pode ser previsto. Sim, ó, tanto que tem exceção aqui e tem exceção aqui. Essas situações aqui, galera, elas servem para a gente aperfeiçoar o método. Então, por exemplo, se aqui começa a aparecer muita ocorrência, significa que esse método aqui não está contemplando isso. Aí o que faz? Você muda a ideia. Faz um ajuste, ou cria outro método para esse produto, ou tenta ampliar as coisas que você faz aqui para tentar contemplar um tipo de comportamento que a gente inicialmente imaginou que não teria, mas que agora está tendo. Aí eu queria te fazer uma pergunta, na tua academia o que tem método? Como assim, Almeres? Eu tenho método lá de avaliação física. Sim, você tem na avaliação física. Esse é um exemplo poderoso. Por que faz avaliação física do mesmo jeito sempre? Por que fica discutindo onde que põe o compasso de dobra cutânea? O plicômetro, onde que põe? Não é naquele ângulo, você não tem que fazer um teste? Quando se faz circunferência da cintura, não tem um lugar que tem que fazer? Por que faz isso? Por que tem que ser dessa maneira? Para não comprometer o resultado. Então, na avaliação física pode ter regra, no outro não pode ter regra. Agora, ficar teimando, falar, não, a aula é do meu jeito. Beleza, pode. Pode ser que do seu jeito seja mais rápido do que aquele jeito. Então, se for mais rápido daquele jeito, vamos largar aquele jeito e começar a adotar o seu jeito. E aí, quando quiser adotar o seu jeito, aí a gente treina todo mundo. O problema é que do seu jeito te parece que dá resultado, mas pode ser que dê resultado de um jeito que você se sente seguro, tranquilo, mas demora mais, ou só você consegue colocar em prática. Entendeu? Então não tem problema ser do seu jeito, desde que gere o resultado no tempo certo, na amplitude correta para todos os tipos de clientes. Então o método, galera, é a coisa mais inteligente que tem. Eu só não vou falar que é tudo numa academia, porque tudo é o dono, os clientes e a equipe.